Pessoal, o Congresso Nacional aprovou na semana passada a PEC do orçamento impositivo. O que é efetivamente a PEC do orçamento impositivo? Era a PEC número 358 de 2013, que já estava no Congresso, e ela agora é chamada de PEC do orçamento impositivo. A despeito desse título, o Poder Executivo continuará executando o orçamento de forma autorizativa. Importante a gente ressaltar. Essa PEC não altera a prática orçamentária no Brasil. Até porque nós temos dois diplomas legais relevantíssimos. A Lei 4.320 de 64 e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que faculta a União a gerir o orçamento de forma equilibrada. A 4.320 permite que a União faça, o Poder Executivo faça o controle do caixa através de estabelecimento de cotas trimestrais de gastos, para saber exatamente o equilíbrio da receita arrecadada e da despesa realizada. A Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 9º, permite que o Poder Executivo faça contingenciamento, no sentido de quê? No sentido de adequar a despesa ao efetivo fluxo de caixa da Receita. Muito bem? Se o Poder Executivo verificar que a arrecadação está se frustrando, a LRF permite ao Poder Executivo contingenciar os gastos para adequá-lo à receita realizada ou arrecadada. Muito bem? E além de ter o anexo de metas fiscais que tem que ser cumprido, o resultado primário e o resultado nominal. Muito bem, o que efetivamente a PEC estabelece? Ela estabelece o seguinte, que 1,2% da receita corrente líquida do exercício anterior será destinado às emendas impositivas dos parlamentares, que destinam esses recursos às suas bases, aos estados e aos municípios. Desse 1,2% da receita corrente líquida, 50% dele deverá ser aportado na área da saúde nos respectivos estados e municípios. Muito bem? Repetindo, a PEC impositiva, a PEC do orçamento impositivo estabelece que 1,2% da receita corrente líquida deverá ser executado pelo Poder Executivo de forma integral, nos seus 100%. Muito bem? E deste valor, desse percentual, 50% dele só poderá ser aplicado na saúde. Muito bem, pessoal? Uma outra questão. A PEC do gasto, ela também traz uma novidade. Diz que ela altera a regra da saúde, dizendo o seguinte, que o gasto com a saúde não poderá ser de 15% da receita líquida. Na verdade, ela está alterando o artigo 198 da Constituição, que diz o seguinte, eu vou ler rapidamente para vocês. Artigo 198 da Constituição, combinado com a Lei Complementar número 141 de 2012, obriga a União a gastar anualmente em saúde, no mínimo, o montante empenhado no exercício anterior, corrigido pela variação nominal do PIB. A PEC do orçamento impositivo vem agora e diz o seguinte, ela altera essa regra de que a União deverá aplicar, no mínimo, o montante empenhado no exercício anterior, corrigido pela variação nominal, e diz, altera essa regra, estabelece que o gasto em saúde
não poderá ser inferior a 15% da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, ou seja, do exercício financeiro que está sendo executado o orçamento. Um exemplo, orçamento de 2019, a União será obrigada a gastar, a partir da promulgação da PEC, no mínimo 15% da receita corrente líquida na área da saúde. Muito bem? E nós temos aí um aspecto do ponto de vista político. O que essa PEC faz? Ela reduz o poder de barganha do executivo no que tange às votações no Congresso. Aquele famoso toma lá da cá. Todavia, as negociações passam a ser agora em cima de quê? Em cima dos cargos. Porque antes era em cima das emendas parlamentares. Elas se tornarão agora impositivas, né? 1,2% da receita corrente líquida, desse valor aí, esse valor será impositivo. Aí acabou aquela questão do chefe do Poder Executivo falar, olha, você vota comigo que eu te dou, você vai ter tanto de emenda parlamentar. Agora acabou isso aí com a PEC do orçamento impositivo. E as negociações agora é em cima dos cargos da administração pública, das empresas públicas, ou seja, né, do fatiamento do poder executivo, mas de uma forma mais clara. Nós temos aqui agora o seguinte, a PEC também, ela permite que os municípios que estejam endividados, que estejam com pendência nas suas prestações de conta, recebam as emendas parlamentares, recebam os recursos, sem cumprirem o que determina a LRF. Muito bem? Isso é uma inovação também. Antes, o município só receberia as emendas se tivesse em dia com a prestação de conta, se tivesse em dia com o teto de gasto do pessoal, agora isso acabou. A transferência é direta. Pessoal, um grande abraço.